tea and this guitar case. Em casa, no trabalho, todo mundo ouve. Essa é a melhor. W News, essa pega. Muito mais, muito mais, muito mais música na rádio que é tudo de bom. W News. Bom dia! Aqui é o Esporte na W News com Paulo Furtado. Mandar um bom dia para todo mundo. Ó, ficou boa essa nossa nova distribuição do microfone aqui da W News, ficou melhor. Aqui é a nossa Rádio W News. Primeiramente, o nosso WhatsApp é o 5198-1712-624. O telefone é o 5140-66-1066. O site é www.radiownews.com. A fanpage é a Rádio W News. O aplicativo, tudo junto, bem leve, Rádio W News. O técnico de mesa é o Flávio Berneiro, nosso diretor. Chegou o nosso ilustre convidado. Hoje eu tenho uma honra e um orgulho de ter esse grande convidado, que hoje, vamos dizer, enobreceu o meu currículo de comunicador. Mas primeiramente, antes de apresentar esse grande radialista, que eu tenho, que vamos dizer, eu gosto muito dele, eu me espelho muito nele. Antes de apresentar essa grande surpresa aí para os nossos ouvintes, vamos ler as nossas entidades parceiras. A STBM, Sindicivis, Sinteg, Sindicama, Semap, Amapeg, Cepergs, Sindicaixa, Sindete, Fesegs, Abanf, Sinapergs, Sindigeral, Sindiperícias, Abegs e a Ofergs. Antes de nós apresentar a nossa grande atração de hoje de manhã, nós vamos só falar na Brasiliana. Se o nosso convidado quiser ir também, não tem problema, viu? Antes de pegar lá na nossa grande parceira Rádio Grenal, lá não tem problema. O almoço na Brasiliana é 3 tipos de carne, variedades, pratos quentes, salada, sobremesa e um copo de suco. R$18,90, o buffet livre. A Brasiliana é o 3228-7228. O WhatsApp é o 9923-53-525. Tem tela entrega, até me perguntaram ontem até. Eu até vou ter que deixar esse material aqui. A tela entrega é gratuita, com refrigerante e tal. E pode alugar para formatura, aniversários e festas. José do Patrocínio 320. Antes também de apresentar o nosso convidado, vamos ler aqui a Copa Mar, senão o nosso amigo João Lúcio fica bravo conosco, né, Flávio? A Copa Mar, as inscrições já começam a partir do dia... Acho que já começaram, né? Hoje é dia 5, não? 4. A partir de amanhã, as inscrições vai ser em Capão da Canoa. A Copa Mar, ela tem o apoio, inclusive, da TV Pampa, da Rádio Grenal, aí da Prefeitura de Capão da Canoa, que é Capão da Canoa, isso. A realização é JL Esportes. Então, será no dia 14 a 28 de janeiro, nos domingos, a competição de futebol 7. A categoria feminino livre, R$400 por equipe, a Master mais de 45, R$800. O telefone é o 5198-517-5111, repetindo, é o 5198-5175-111, com o seu João Lúcio. Meu bom dia! Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Rogério Luiz Belk, que foi o plantão de várias emissoras, principalmente para quem, os mais antigos que nem nós, né, Flávio? Da nossa Rádio Guaíba, agora na Rádio Granada. É um prazer, Belk, para mim hoje. A gente já foi convidado no teu programa no Tempo da Guaíba, hoje para mim é um prazer. Hoje eu estou te entrevistando, Belk. Bom dia. Bom dia, Paulo Furtado, bom dia, Flávio, amigos da Rádio W News. Primeiramente, desculpa pelo atraso, viu?
um pedido de um amigo de tanto tempo como Paulo Furtado requer disciplina. E eu cheguei 15 minutos antes, mas fui no endereço errado. Fui induzido ao erro pelo Carlos Lacerda. Vamos botar as culpas no Carlos Lacerda. Um dia nós passamos os 3 por ali, né? E tinha aquela placa ali, né? Do sindicato, e eu achei que a rádio era ali. E aí fui ali e tal, e aí me informaram que... Aí eu vi o nosso bate-papo, né? Pelo Messenger, aí eu vi que estava no endereço errado, por isso que cheguei uns minutinhos atrasados. Nós não... Então peço desculpas para ti em especial. Menos mal que era pertinho aqui, né? Mesmo quarteirão. Mas, Furtado, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. A gente tem tomado conhecimento desse trabalho que tu tens feito aqui na W News e a própria emissora, né? Muito legal essa proposta aí, eu tenho acompanhado de vez em quando, se não ao vivo, depois ficam os vídeos e tal. Muito interessante essa ideia também de uma live permanente aí, né? Sim. E para mim a oportunidade é muito boa de estar aqui, porque algumas vezes assim eu recebi por algumas manifestações no ar, ou até mesmo pelas redes sociais, algumas críticas dos companheiros das rádios webs, né? Das web rádios. Quando, na verdade, até eu quero aproveitar aqui o ensejo, a oportunidade de dizer que minha presença aqui, não obstante se atendendo um pedido de um grande amigo, como é o Paulo Roberto Furtado, eu quero, assim, deixar bem claro que eu não tenho absolutamente nada contra as web rádios. Muito pelo contrário, até as incentivo. Primeiramente, seria muito imbecil, né, se fosse contra, porque são mais emissoras que surgem com outras propostas, mais emprego, mais gente tendo, assim, alguns, não é o nosso caso, mas as primeiras oportunidades para mostrar o seu trabalho, para quem sabe depois ir para uma grande rádio comercial, uma pequena rádio comercial, ou então, até mesmo numa rádio web, há grandes emissoras webs, e hoje, né, que faz o esporte, aqui eu sempre cito a Rádio Galera, tem a RWI do Daniel Félix, as rádios de Inter e Grêmio, que até embora tenham canais em frequência modulada, mas predominantemente fazem a programação pela internet, para citar algumas só aí, Rádio Saldanha, também tem prefixo, enfim, várias, Papachola, a Estação Web, para citar algumas só. Então não tenho nada contra, muito pelo contrário, incentivo tal, acho que hoje é uma necessidade premente, não se tem mais como apenas ter o rádio AM, o rádio FM, então é um ótimo complemento para as emissoras comerciais, a Rede Mundial de Computadores, e uma outra grande oportunidade para essas jovens promessas que estão surgindo aí. E aqui, por exemplo, a proposta é diferente. Eu até não tenho conhecimento em Porto Alegre de outra emissora semelhante. E é bom, né? Porque faz jornalismo e tal, né? Essa transmissão permanente aí pela internet, a live, eu acho muito legal. Assim, então, parabéns pelo trabalho de vocês aí. A minha concepção é o seguinte: tem que fugir do trivial. Não dá para fazer o que todas fazem. Verdade. Cada um faz o que quiser, mas eu não vejo sentido assim nas web rádios, algumas vezes, de fazer jogos de Inter e Grêmio, né? E não é uma questão de concorrência com as rádios comerciais, as 4 que há em Porto Alegre que fazem futebol. Eu simplesmente acho que não é muito inteligente, porque é difícil competir com estruturas mais organizadas, prefixos mais tradicionais, com profissionais, não digo mais qualificados, mas mais experientes. Então, eu acho que a proposta tem que ser outra. Nós tentamos fazer isso no rádio comercial, digo nós e um outro grande amigo teu, Hernani Campelo, na Rádio Metrópole, 2013, 2014, que é do Vale do Gravataí, Cachoeirinha fica o estúdio, mas... no caso, a outorga é de Gravataí, aliás, a outorga é de Cachoeirinha, e a emissora fica também Cachoeirinha, na 59 ali. Enfim, e fazíamos predominantemente jogos do Cerâmica, de Gravataí, do Cruzeiro, que estava se instalando em Cachoeirinha, do São José, que embora seja de Porto Alegre, não tem uma cobertura da grande imprensa, depois de Sapucaense, futebol amador, esporte amador, e não vou citar nomes aqui para fechar minha primeira participação. O próprio Carlos Lacerda sabe bem disso aí, né? Tem uma emissora aqui do Vale dos Sinos, uma pequena emissora, de uma pequena cidade aqui, que o cidadão faz apenas, tão somente, jogos do Grêmio, né? Bom, a rádio é dele e tal, ele faz o que quiser. Eu não vejo nenhum sentido, porque como é que tu vai justificar para a tua comunidade, porque nessa cidade pequena, não vou citar o nome aqui, não vê o caso, pequena cidade do Vale dos Sinos, só tem gremista lá? Não, deve ter Colorado, né? Sim, claro. Então por que tu faz só o jogo do Grêmio? Porque tu é gremista e quer ver jogos do Grêmio? Bom, aí não é profissionalismo. E aí eu sou contrário. Não tenho nenhum poder para fazer nada contra, mas posso manifestar. Aí é muito amadorismo, como dizia o saudoso Antônio Augusto, plantão esportivo.
fazendo um rádio sério, um rádio com uma proposta, como é o caso de vocês, da W News, jornalismo local. Estou sabendo que aqui já estiveram vereadores de Porto Alegre, sim. deputados. Pô, então é bem interessante, Paulo Furtado. Então, parabéns pelo trabalho, um convite do amigo de longa data, era uma ordem aí. Isso aí. Me diga uma coisa, Bill, que tu estava assim, citando essa questão de se diferenciar das demais emissoras. E nós aqui, quando chegamos aqui, a gente teve essa proposta do Análise de Esporte, né, de trabalhar todos os esportes, né? A princípio eu iria ficar só com esses esportes, tipo futebol feminino, futebol 7, futsal, rugby, futebol americano, né? Mas aí, em função que o outro colega que fazia o lado mais do futebol profissional saiu, aí eu tive que unir todos os assuntos no programa só, que é o que a gente está fazendo agora. E a gente também procura se diferenciar também para não ficar igual os outros programas, né? Por exemplo, eu não gosto muito dos debates assim, tipo Grêmio e Inter, porque às vezes o pessoal sai um pouco daquele lado, já vai muito no fanatismo, né? Eu sempre procuro trazer um do Grêmio e um do Inter, sempre. E alguns, né, que a gente conhece, a gente sabe como é que eles são, que faz uma análise, porque o negócio é contribuir com o ouvinte que está nos escutando, ou o ouvinte do Grêmio ou do Inter. Eu quero saber, depois aquele torcedor teve uma análise diferente do que teve o treinador Renato, ou que teve a emissora tal, que deu um enfoque do determinado contexto do jogo. Por exemplo, esses dias eu estava aqui com o Serginho da Coliguei, que nós estávamos falando da final de 2017 do Mundial, né? Que daí teve várias óticas diferentes. Um acha que o Grêmio não repetiu o futebol, a minha tese, não repetiu aquele futebol que vinha desenvolvendo naquele jogo decisivo com o Real Madrid, né? E, então, assim, tem as várias teses, que isso que é importante, né? Porque se tu faz um debate aqui, aí fica um corneteando o outro, aí já vira, né, um negócio assim complicado, né? E o espaço é muito curto, às vezes, pra gente... Então, sempre a ideia que a gente faz é pegar o entrevistado individualmente e tentar pegar o máximo que a gente pode de informação e até da experiência que o entrevistado tem para passar para os nossos ouvintes, né, Belk? Me diga uma coisa, Belk, um pouquinho da tua história. Tu começou quando no rádio? Pois é, Paulo Furtado. Eu comecei em 1983, ou seja, agora no dia 6 de novembro deste ano, agora que está começando, eu completo então 35 anos de rádio. É bastante tempo. Comecei jovem, eu tinha 16 anos, eu faria 17 anos no dia 8, como de fato fiz, né? Porque aqui estou. E eu me surpreendo às vezes assim, porque eu faço pelo meu estilo, pelo meu gosto musical, pela minha cultura geral, assim, que eu procuro ter. Não sou intelectual, mas procuro ler bastante, me interessar por todas as áreas, assim. As pessoas até acham que eu tenho mais idade, né? E lá no programa que eu faço hoje na Rádio Grenal, no Contra-Ataque, eu estou com o pessoal bem mais jovem, com exceção do Darcy Filho agora, tem mais idade do que eu. Darcy fez 68 ou 69. Nossa, agora, 68. E tá bem na foto, hein, também. Tá melhor do que nós, né? Mas o Darcy fica das 2 às 4, e eu fico até o final, né, até às 7 com a gurizada lá, que é bem mais jovem. O próprio Clériton Vargas, que é bem jovem também, tem 28, 29 anos, embora bastante experiente, até parece ter mais idade, assim, pela experiência dele, começou muito cedo. O Ângelo Afonso, jovem narrador, aí já vai para 4 anos de Rádio Grenal, fez por esses dias, vai fazer por esses dias, mas começou com 16 anos narrando, né? Ele é bom narrador, eu gosto muito bom dele, viu? É de uma família de rádio, né? O pai dele é um grande narrador também, o Pitinini, lá no Vale do Taquari. E o Carlos Lacerda, teu grande amigo, Carlos Lacerda, devem estar todos nos vendo e assistindo aqui. Tenho certeza, eles iam estar tudo na bituca hoje aí. Eu sei. Então, lá eu me sinto, assim, já um veterano, né? Quando o Darcy está por lá, a gente equilibra, porque embora tenha menos idade com o Darcy, eu acompanho o futebol há bastante tempo, e a minha parte de plantão exige, assim, pesquisa, mais pro passado e tal, então a gente se equilibra até mesmo pela idade, pelo conhecimento. Nesse aspecto, assim, Darcy tem bem mais experiência, bem mais viajado, porque foi repórter. Bom, mas eu comecei em 1983,
Eu era muito ouvinte de rádio. Narrei outras atividades, posso te contar depois. E eu jogava futebol de botão, de mesa, era muito ruim. Futebol de campo, futebol de botão. Organizava os campeonatos, fazia planilhas e tal. Ouvia muita rádio de Porto Alegre, Gaúcha, Guaíba, que é o que tinha na época de futebol. E colecionava revistas, né? Placar e tal. Então acompanhava aquelas tabelas, que, como uma gurizada da nossa idade, né? Eu também, agora que é um pouco mais jovem do que eu. Enchia ali. E era, hoje a facilidade que tem, né? Na época era uma dificuldade, né? Porque não tinha. Como é que tu ia pegar resultado? Ou tu ouvia Gaúcha ou Guaíba, eu lá tinha uma emissora boa em Pelotas, a universidade, com grande plantão que eu vinha substituir, e bem enchia as tabelas e tal. E agora as do Rio, não sei se tu chegava também. As do Rio. Eu não sei se você lembra, Bel, que o Flávio, nós tempos somos da mesma época. Eu tinha um radião. Transglobe? Aquela caixa de abelha. É. E era 25 metros, como é que era, Flávio? 25, 49. 31. Se bem que eu acho que tu tinha um pouco mais de facilidade, Furtado, porque lá pro Vacaria, por ser mais pro norte do estado, por exemplo, tu pegava rachando as emissoras de Florianópolis, ou a Guarujá. Isso, a Guarujá. Devias pegar muito bem Curitiba, Rádio Clube, isso, pegava bastante. São Paulo, Rio, pegava e a todas. Partir daí já era dificuldade. Dificuldade. Minas, muito difícil, Itatiaia. Itatiaia era difícil. O Rio pegava todos, era Tupi, Globo, Nacional. Tinha uma rádio que tocava o som Black Music, muito bom. Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, a Rádio Mundial, acho que nem existe mais essa Rádio Mundial, que tocava, no tempo que não tinha as FM, né, nas AM, a gente escutava. Tu era um privilegiado, porque além de ser mais para o norte do estado, Vacaria, né? Tu também, pelo fato de ser uma cidade menor, mais aberta, as ondas eram mais receptíveis nos rádios. E aí, Furtado, então, eu estava ouvindo a Rádio Pelotense, eu ouvia muito tudo que é rádio, né, da região, Pelotas, Rio Grande, rádios de Porto Alegre, rádios do centro do país, que chegavam para nós, eu gostava muito de futebol por influência do meu tio, falecido já, que era chavante doente, me levava aos jogos de futebol do Brasil e tal. E aí um dia na Rádio Pelotense, um programa de debates, tinha um personagem folclórico do rádio lá, Abraão Gonçalves, e ele era catarinense de Capinzal, chamava ele de repórter do rei, porque ele tinha feito uma entrevista uma vez com o Pelé. E aí ele ia para a cidade dele, Capinzal, e ele perguntou, gostaria de saber algumas coisas do futebol catarinense e tal, aí, se algum ouvinte tivesse. Eu tinha bastante dados do futebol catarinense. E na hora eu ouvia aquilo, veja como uma coisa divina, né? Podia não estar escutando naquele momento, né? Às vezes a gente não escutava. E eles pediram se algum ouvinte tivesse algum levantamento do futebol catarinense, né? Hoje, bota no Google aí, todo mundo sabe tudo, mas na época não era assim. Sim. E eu estava ouvindo, e eu organizei numa pasta, eu fui no outro dia lá, e eu tinha certeza para mim que daí ia surgir um convite para eu trabalhar em rádio. Tinha premeditado isso aí já. E eu fui no outro dia, me apresentei, trouxe a pasta lá, deixei com eles, e eles gostaram e me chamaram. Tudo como eu tinha previsto já. Mas eu tinha uma preparação para trabalhar em rádio há bastante tempo. Olha só que loucura. Eu ia para o colégio, por exemplo, estava no Colégio Municipal Pelotense, e eu saía 2 horários antes do meu, pegava 2 ônibus antes, para descer bem depois, descer no centro, tinha que descer mais 3 paradas antes, mas eu descia no centro, para eu ir pelas ruas. Então eu pegava às 7h30, 7:45, então descia às 7 horas. O inverno era quase escuro. E eu ia pelas calçadas caminhando e fazendo um programa de rádio imaginário. Na cabeça, né? Falando sozinho, coisa de louco, né? Bom dia, estamos começando a Universidade Esportiva, que era a rádio que fazia futebol lá, e chamava os repórteres, tudo no imaginário, caminhando sozinho com a minha pasta, e aí os comerciais que eu lia eram as publicidades das ruas, né? Das lojas, né? Estamos falando para Renato Materiais Elétricos, tá? Loja Passo Certo, exemplo assim, e fazia o programa, chamava os repórteres, então eu já tinha tudo mentalizado. Sempre tive vontade de trabalhar em rádio. E aí surgiu esse convite. Primeiramente, no final de 83, para ser o rádio escuta, que é uma função que nem tem mais hoje, né? Rádio escuta. Eu acho que nem a Gaúcha não tem mais rádio escuta. Hoje é só produtor, e o próprio produtor fala, e na própria Gaúcha todo mundo faz tudo hoje como tem que ser. Uma pena que não se ganhe para fazer tudo, mas também não é possível se ganhar para fazer tudo, senão as emissoras não contratam ninguém. Tem que fazer um pouco mais. Então, assim, aí fui convidado a fazer rádio escuta naquele final de 83. O plantão era o Regis Oliveira, um grande comentarista esportivo, um cara muito inteligente, e a partir de 84, o ano seguinte, ele foi guindado a comentarista esportivo e eu fui efetivado no plantão. E a minha estreia, não no microfone, eu fazia terças e quintas, loterias de noite e tal, assim, aos poucos ia falando, e no dia 1º de abril de 84, eu estreiei no plantão esportivo da Rádio Pelotense.
a mais antiga emissora do Rio Grande do Sul, 1926, um ano antes da Rádio Gaúcha, que é a segunda mais antiga. A pioneira está até hoje, 10 kW, 620, enfim. E veja só, eu tive também essa felicidade que quando eu surgi no rádio, tanto em Pelotas como aqui em Porto Alegre, foram grandes momentos do nosso futebol e, por consequência, grandes momentos do rádio. Em Pelotas, final de 83, quando eu surgi, Brasil com o Filipão no comando, vice-campeão gaúcho. O Inter foi campeão, o Grêmio campeão mundial, e aí o Grêmio disputou o segundo lugar do gauchão, que valia a vaga para o brasileiro, do ano seguinte, a Taça de Ouro de 83, com o time reserva. O Grêmio viajando para Tóquio já botou o time reserva. Aí foi 1-0 aqui para o Brasil, que não lembro, mas 4-0 lá, início de dezembro. E aí Brasil classificado para o Brasileirão, ano seguinte, 84. Brasil no Brasileirão, primeiro jogo com o Cruzeiro de Belo Horizonte, primeiro plantão que eu fiz, 1º de abril lá, 1-0 gol do Bira, depois viria a jogar no Grêmio. Ah, o Bira. O Bira, né? Que não confundiram com o Bira Burro, que esse é um pouco mais para trás. O Bira Burro é mais para trás. E aí eu fiquei no plantão, aí 84 foi um grande ano pro Brasil, uma boa participação no Brasileirão, na Taça de Ouro, até a segunda fase lá, ganhando do Flamengo, o gol do Chico Fraga, bom gauchão do Brasil de novo foi terceiro colocado, de novo foi pro Brasileirão. Aí no ano de 85, o Sport na Pelotense era terceirizado. Otaviano Cunha, que até hoje está por lá, era o nosso chefe de esportes, então era espaço terceirizado, se comprava espaço na rádio. Aí em 85, mudou a forma do Campeonato Brasileiro. O Brasil na primeira fase eram grupos de 12, teria 22 jogos e 11 viagens muito longas. A mais longa era para Salvador, ou até Salvador, exato. E na primeira na arrancada, como agora, assim, exatamente como agora, estamos na Taça São Paulo do Futebol Júnior, o Brasil de Pelotas, que tinha sido campeão estadual de juniores em 84, primeiro time do interior a ser campeão estadual de juniores, disputaria a Taça São Paulo do Futebol Júnior. Ah, eu lembro. Na primeira fase foi América de São Paulo, Santa Teresa de Minas Gerais e Palmeiras. Enfim, aí era tudo muito caro, porque era terceirizado, a equipe esportiva não era da rádio, nós ganhávamos um cachê e tal. E aí Otaviano Cunha resolveu desistir. Não levou fé no Brasil. Se ele soubesse que o Brasil seria terceiro colocado naquele Brasileirão, teria ido até o final. E aí a equipe fechou, porque eram 11 viagens, né? Para Salvador para baixo, Minas Gerais, São Paulo e tal. E embora uma grande audiência que nós tínhamos para competir com a única emissora de lá que era mais tradicional, e até hoje embora agora não vive um bom momento, que é a Rádio Universidade, fechou a equipe de esportes. Fiquei alguns meses parado, e depois fui contratado para a Rádio Universidade. E ali fiquei até 93, plantão esportivo, substituí o melhor plantão esportivo do interior, de Iné Avelar. E aí em 93 saí da Rádio Universidade e fui para a Rádio Cultura, numa função de chefia, quase como da direção. Aí a Cultura não fazia futebol profissional, fazia futebol amador muito forte lá, futebol colonial, surgiu Leonardo Gaciba no apito. E aí eu fiz uma equipe esportiva, coordenava tal, fizemos um ótimo trabalho. Eu era meio que nem tu, assim, peitudo, né? 24 horas, né? Apaixonado pelo jornalismo, transmissões de pares, reuniões, tá, muita polêmica tal. Fiquei até 95. Quando um dia estou no ar assim, toco o telefone, estou com um estúdio que nem o teu aqui assim, né? Estúdio e técnica junto, tocou o telefone, Luiz Carlos Putinelli, que era um grande repórter, lá atendeu, eu estava no ar, e dizia, telefone para ti da Rádio Guaíba. E eu segui fazendo meu programa, né? E ele nervoso, a rádio, eu disse, mas eu estou no ar agora. Aí chamou o comercial, fiz o que tinha que fazer, e aí era um Luiz Fernando Siqueiro, Pelotinha, grande repórter do Rádio Gaúcho. Ele está em São Leopoldo, não está, Pelotinha? Ele estava na Rádio ABC há algum tempo, uns 2 anos, agora ele está em Garopaba, tem uma pousada lá. Ganhou um dinheiro, a irmã dele deixou uma herança e tal, ele investiu, está numa pousada lá. E aí o Pelotinha disse, eu conheci o Pelotinha quando ele ia a Pelotas nos finais de ano e tal, né? Surgiu um convite aqui da Rádio Guaíba, do Top, fazendo, não, vamos conversar. Aí houve um grande movimento no Rádio Gaúcho, no Rádio da Capital, que hoje não haveria mais. Foi a última leva de profissionais do interior que vieram para cá. 95, a Rádio Bandeirantes reabriu o seu departamento esportivo e fez uma seleção. Contratou grandes nomes, José Aldo Pinheiro, Marco Antônio Pereira, narradores, enfim. E aí, a Guaíba tinha 3 plantões esportivos. Paulo Sérgio Pinto, que hoje é o diretor da Pampa, era o diretor de esportes da Guaíba e diretor-geral também, comercial do Guaíba do Povo. 3 plantões. Olha só a coincidência que deu para eu vir para o Rádio da Capital. O Antônio Augusto,
Melhor plantão, todos os tempos, saudoso Antônio Augusto. Foi trabalhar com o Cecim, em Cidreira. Prefeito, polêmico e tal. Cecim. O segundo plantão era o Denis Olinto, que foi trabalhar na Rádio Bandeirantes, que tinha reaberto o seu departamento esportivo, fez uma seleção do rádio, pegou gente da Gaúcha, da Guaíba e tal. E o terceiro plantão era o Haroldo dos Santos, o Haroldinho. O Haroldo, que era produtor, que era produtor, tal, e fazia plantão, e que viria a ser assessor do governador recém-eleito Antônio Brito. Olha só a coincidência, né, para eu vir do interior. 3 plantões, os 3 saíram. Se fosse hoje, uma coisa inadmissível, a rádio ter 3 plantões e os 3 saírem, né? Para abrir a brecha para um outro plantão. Se fosse hoje, simplesmente o Paulo Sérgio Pinto faria assim, estalar de dedos, e apareceriam 50 profissionais, que as faculdades espejam todos os anos no mercado, né? Mas na época não era assim, havia poucas faculdades e as rádios, eu não vou dizer mais seletivas, mas elas eram mais cautelosas. Não havia, pelo menos só na Gaúcha, e muito incipientemente, a figura do estagiário. Guaíba não tinha estagiário. Então não tinha como tu repor. O que o Paulo Sérgio Pinto fez? Trouxe profissionais do interior. Trouxe 2 narradores, Orestes e Andrade. Orestes. Estava no rádio de Santo Ângelo. Falei com ele esses dias, Orestes. Grande figura, né? Segue até hoje na Guaíba. O Antônio Jorge, um outro narrador que estava em Carazinho, mas era um cigano do rádio. Hoje está fora do rádio, é palestrante motivacional aqui pelo Vale dos Sinos. E o Flávio Dalpisol, que embora vivesse na capital, trabalhava na rádio Cinderela, em Campo Bom. E eu, trabalhava em Campo Bom. Campo Bom. E eu de Pelotas, da Rádio Cultura lá. 4 profissionais. E aí, tal qual em Pelotas, quando eu surgi, foi um grande ano para o futebol, também foi um grande ano para fechar, meu início de rádio, 95, porque se não vejamos, Grêmio, campeão da Libertadores. Então foi um grande ano para o rádio, por consequência, para mim, a rádio fez um CD, como as rádios faziam na época, então foi um grande ano. Então eu cheguei realmente num grande momento para o futebol gaúcho, no caso para o Grêmio, e por consequência para um grande momento do rádio. Então eu tive o prazer, para fechar, de substituir os 2 maiores plantões, o do interior, que foi de Avelar, e o Antônio Augusto, que foi o maior de todos aqui no rádio. E tem uma coincidência muito, se me permite, mais em 2 minutinhos, temos um break aí? Isso. Tá, ligeirinho. Um sábado à tarde, Léo Jorge, tu conhece, figura folclórica. Eu morava por aqui, numa pensãozinha aqui, perto aqui. Tocou o telefone um sábado de tarde, isto por 2000 e alguma coisa aí. Tocou o telefone, estava dormindo na minha caminha ali, minha humilde pensão ali. Tocou o telefone, atendi, meio de ressaca e tal, né? Léo Jorge. Sabe quem morreu? Nem boa tarde, nem bom dia, nem nada. Também nem sabia se era manhã ou tarde, acordando. Sabe quem morreu? Léo Jorge, como é que você vê quem morreu? Morreu Antônio Carrion. Não brinca. Antônio Carrion, plantão esportivo jovem, 10 anos menos do que eu, que entrou no meu lugar em Pelotas, quando eu vim para cá. Lamentável tal. Sábado seguinte, uma semana depois, tô eu dormindo ali, né? Meio de ressaca, sábado, era minha folga, às 2 da tarde, dormindo ali, tá lá, pensãozinha ali, toca o telefone de novo, mesmo horário. Léo Jorge, sabe quem morreu? Léo Jorge, como é que de novo? Tá bêbado ainda não? Morreu o Antônio Augusto. Eu lembro. Aí foi o seguinte, olha a coincidência. Num sábado morreu o plantão que entrou no meu lugar em Pelotas. No outro sábado, mesmo horário, morreu o plantão pro lugar de quem eu vim aqui. No outro sábado eu não saí de casa, né? Eu digo, num sábado morre que entrou no meu lugar, no outro que entrou no lugar dele, mas aí fiz uma outra leitura. Eu digo, não, vai ver então, tá bem de plantão, lá por cima eu vou ficar mais uns anos por aqui. Essa é a leitura otimista, né? Então, tomar o café. Muito obrigado pelo cafezinho, pela água aqui. Tem grandes emissoras que ela vai, não tem, hein? É verdade. Vamos pro nosso comercial. Você está na melhor Rádio W News. Aqui você tem voz. Mais música. Se bateu aquela fome, venha almoçar na A Brasiliana. Temos 3 tipos de carnes, variedade de pratos quentes, saladas, sobremesas e um copo de suco por apenas R$ 18,90 no buffet livre. Ainda, à noite, rodízio de pizzas com mais de 30 sabores por apenas R$ 27,90 de segunda a quinta-feira e R$ 31,90 na sexta e sábado. E para a família toda, temos teleentrega de pizzas nos tamanhos grande, família
família e super família. Acompanhe o refrigerante e a entrega é gratuita. Fone 3228-7228. Comemore a sua formatura, aniversário e festas de final de ano na Abrasiliana. Ligue-nos e consulte nossas promoções. Restaurante e Pizzaria Abrasiliana, Rua José do Patrocínio 320. Fone 3228-7228. Vargas, Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa definitivamente. Ligue 3342-8720. Pegou? 3342-8720. Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 51 30 19 9842 ou pelo WhatsApp 51 996 62 6626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. Já se passaram 3 anos do governo Sartori, mas parece que o mandato começou ontem, pois os problemas ainda são os mesmos. Apontar soluções para as finanças do Estado é uma das bandeiras do Sintergs. Por isso defendemos a PEC da Database, uma proposta que pretende organizar o caixa do Estado e dar fim à humilhação dos trabalhadores públicos. Esta crise tem solução. Sintergs, boa política tem nome. Você está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase 2 veículos ou 2 empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso, nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 30 29 29 21. Assessoria Jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 30 29 29 21. Estamos de volta, o esporte na W News. Antes de voltar com o Rogério Luiz Belk, o nosso WhatsApp é o 5198-1712-624, o telefone é o 5140-661066, o site é www.radiownews.com, a fanpage é Rádio W News, o aplicativo bem leve, tudo junto, é Rádio W News, o técnico de mesa é o Flávio Bianeiro, nosso diretor. As entidades parceiras é a STBM, Sindicivis, Sintergs, Sindicama, Semap, Amapergs, Cepergs, Sindicaixa, Sindete, Fesergs, Abanf, Sinapergs, Sindigeral, Sindiperícias, Abergs e a Ofergs. E diga uma coisa, Belk, depois que tu chegou na Guaíba. Na Guaíba.
95. 95. 23 anos já. Aí tu chegou a pegar a fase da Guaíba já quase ali, junto com a Gaúcha já, né, Belk? Na época que tu... Como assim, Furtado? Não, porque a Guaíba era uma rádio assim... A Guaíba, ela tinha uma audiência quase que hegemônica aqui. A Guaíba é uma emissora de 1957, de 30 de abril, que veio com uma proposta diferente. Um rádio não tão popular, sem programas de auditório, com programação ao vivo, com música... de um nível diferenciado, música internacional, de qualidade, música nacional, não era uma programação musical popular, locução ao vivo, locutores em dupla, sem comerciais gravados, por uma questão editorial, não uma questão de limitação técnica, porque na época as gravações não eram tão comuns também assim, né? Mas a Guaíba tinha esse padrão. Dupla de locutores, uma programação baseada no jornalismo e no esporte, aquele pioneirismo da cobertura da primeira Copa do Mundo na Suécia, em 58, com Mendes Ribeiro, que foi o narrador, mas o grande mentor foi o Flávio Caraz Gomes, né, o Papa da Comunicação, que fez toda a logística. Era muito difícil, só 3 emissoras transmitiram a Copa do Mundo para o Brasil, e só uma fora do eixo Rio-São Paulo, que foi a Rádio Guaíba. Então a Guaíba, ela tinha hegemonia na audiência esportiva, algo aí de 85% a 90%, mais ou menos como é hoje. Temos algo semelhante no rádio brasileiro, que é em Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia. Tem uma audiência, como tinha a Guaíba, até 1982, por aí, início dos anos 80, quando houve uma modificação. Quando a empresa Caldas Júnior entrou em colapso financeiro, mas em virtude de alguns acontecimentos. Uma tragédia, uma fatalidade, que foi a morte de Pedro Carneiro Pereira. Na minha opinião, o primeiro grande narrador do Rádio Gaúcho. Uma coisa é pioneirismo, outra coisa é o grande narrador, né? O primeiro grande nome do rádio. Mendes Ribeiro, por exemplo, na minha opinião, embora um estilo diferente e tal, porque as coisas vão mudando, década a década, mas não era um grande narrador. Quem ouve a narração dele hoje, quem tem um conhecimento assim do rádio de todas as épocas, basta, não tem como comparar, é claro, a narração do Mendes Ribeiro, do final dos anos 50 início dos anos 60, com a do Pedro Carneiro Pereira, final dos anos 60 início dos anos 70, até quando ele morreu, tragicamente, num acidente automobilístico em Tarumã, em 73, em outubro, como narradores de hoje. As coisas vão mudando, os estilos são diferentes. Sim. Então seria meio, digamos, rigoroso demais dizer que o Mendes Ribeiro não foi um grande narrador. Eu me arriscaria a dizer que não foi um grande narrador. Foi um homem brilhante no rádio, uma cultura fantástica. Jornalista também. Grande jornalista, grande debatedor, grande político, inclusive. Mas, porque o nível de comparação meu com narradores do eixo Rio-São Paulo, que embora tenham um estilo diferente de narrar, era um rádio diferente, mas quem acompanha o rádio profundamente, com a história do rádio, eu me arrisco a dizer que o Mendes Ribeiro não era um grande narrador. Era o que tinha. Cândido Norberto, que até antecedeu o Mendes Ribeiro, na minha opinião, narrava um pouco mais, narrador da Gaúcha e tal. O Mendes não era, mas o Mendes era o que mandava no pedaço, né? E isso é muito comum no rádio. Às vezes o cara não é o melhor, mas é ele que manda, ele é o chefe. E até não havia outros grandes narradores também na Guaíba na época, mas a importância da Guaíba era tão grande no contexto que ela mandava na audiência. E ainda a Copa de 62 no Chile também. Depois ele saiu, foi para a Gaúcha, e o Pedro Carneiro Pereira que assumiu o comando dos esportes, então. E o Pedro tinha uma grande vantagem. O Mendes Ribeiro era mais completo, era um grande jornalista, apresentador de programas de jornalismo e tal, mas não tinha tanto a veia comercial, que é fundamental hoje, mais do que nunca, e na época também. E o Pedro Carneiro Pereira também tinha veia comercial. Ele era do esporte, Pedrinho. Embora fizesse jornalismo bem também, mas ele era narrador esportivo, poliesportivo. Talvez o primeiro narrador poliesportivo. Narrava basquete, boxe, automobilismo, que ele gostava muito. Veio falecer, né? Faleceu em Tarumã, um acidente competindo, né? Era um ótimo piloto. Então ele conseguiu viabilizar muitas coisas. E o Flávio Caras Gomes também agia muito nessa parte de publicidade, então viabilizou grandes projetos da Guaíba. Então a Guaíba tinha uma audiência como a TIE tem hoje, na base de 85%, 90% do Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha,
E a Rádio Farroupilha fazia um esporte, mas fizeram esporte e não dava uma sequência, havia interrupções, às vezes a equipe fechava, tal. Isso é muito ruim. Eu faço trabalhos esporádicos, uma espécie de consultor na Rádio Metrópole, como eu já falei, e fizemos com o Hernani Campelo um projeto muito interessante, que eu já falei também aqui, e esse projeto parou depois, por uma questão comercial. E esse é um problema que a Rádio Metrópole tem e outras emissoras mais que não deram uma continuidade, né? E isso aí queima o filme no mercado publicitário, tal, tem que começar tudo de novo, tal. Hoje, para fazer uma transmissão na Metrópole do futebol amador, de Gravataí e Cachoeirinha, é difícil, porque não tem uma programação voltada, né? Tem que ter programação para atrair audiência e tal. E aí começou esse colapso. Aí Breno Caldas, que era o dono da empresa Caldas Júnior, né? Correio do Povo, Rádio Guaíba, os jornais, Folha da Tarde, Folha da Manhã, resolveu dar um passo maior e adquirir uma emissora de televisão. Ganhou um canal que foi a TV Guaíba, que foi ao ar a partir de 79, mas começou a ser projetada bem mais cedo, né? Como é assim, a TVE começou quase no final dos anos 50, início dos anos 60, e viria ao ar nos anos 70 apenas. E televisão é muito caro, né? Muito caro mesmo. João Garcia, tu trouxeste um Garcia aqui ou não? Não, eu quero... Pô, é só o pedido meu. Eu quero... O gordo vem. Esse tem história para contar. Eu quero trazer ele. Eu até não tenho o telefone dele, eu precisaria... Faço contato pelas redes, mas eu tenho o telefone dele, João Garcia. João Garcia tem uma frase, vi ele numa palestra uma vez o seguinte, ele diz assim, 3 coisas que dão dinheiro, no nosso meio assim. Uma TV bem organizada, uma rádio bem organizada e uma rádio mal organizada. O que ele quer dizer com isso? Que o rádio dá dinheiro até mal organizado. Não tem como não ganhar dinheiro em rádios, donos de rádio. Tá? Agora a TV não, a TV tem que ser bem organizada. Se a TV for mal organizada não dá dinheiro, porque é muito caro. Equipamento e tal, né? O rádio é mais barato. Hoje até é mais barato também, né? Então o rádio dá para ganhar dinheiro, os proprietários tal, e quem trabalha, quem vende, tem a via comercial. Quem não tem a via comercial está ralado, não vai trabalhar pelo salário, por um cachezinho, mas a gente faz porque é uma cachaça, a gente gosta. E aí é muito caro. E aí o Pedro Carneiro Pereira, que era um grande publicitário tal, morreu em 73. E ele seria, então, o grande mentor da TV Guaíba, que iria ao ar a partir de 79. Aí houve outra fatalidade. O Flávio Caras Gomes, que era parente do Breno Caldas, era cunhado, uma coisa assim, passou então a ser o homem que iria colocar a TV Guaíba no ar. E aí o Flávio Caras Gomes também teve uma tragédia pessoal em 76. Lembro. Ele cometeu um assassinato de uma moça em circunstâncias nunca bem esclarecidas, houve uma série de boatos. A versão oficial é o seguinte: o Flávio veio meio perturbado de algumas coberturas de guerra que ele fez pelo Oriente Médio e tal. Ele tinha uma paixão por armamento, pesado inclusive, e havia um casal de namorados na frente da sua casa, estavam namorando, e ele suspeitou. Saiu, era uma final de tarde de sábado, anoitecendo, escurecendo já de inverno e tal. Ele achou que eram assaltantes, ele tinha meio síndrome do pânico, perseguição e tal. E ele saiu com uma arma, uma espingarda, algo assim, e a espingarda disparou. Foi um tiro acidental, pegou na moça, matou a moça, ele foi punido, ficou preso durante aquele período, fez programas preso, na cadeia, né? Eu lembro. Programas assim, históricos e tal. Bom, aí o seguinte, né? Ou seja, olha só o azar do Breno Caldas, né? Morre Pedro Carneiro Pereira, em 73, acidente, que ia ser o homem da TV Guaíba. Depois morre Flávio Caras Gomes, em 76. O Ranzolin, Armindo Antônio Ranzolin, que já havia assumido o esporte da Guaíba, no lugar do Pedro Carneiro Pereira, segundo narrador. Então, teve essa incumbência aí. Perfeito. E aí houve o terceiro grande problema. Eu estou contando aqui a origem da decadência do Império Caldas Júnior. Que foi o seguinte: o Breno Caldas brigou com o Amaral de Souza, governador, questão de verba publicitária e tal, e aí houve a crise do dólar, a máxima valorização do dólar no final dos anos 70, início dos anos 80, e todos os equipamentos que a TV Guaíba havia comprado, o pagamento era em dólar. Aí imagina, né? Uma maxi-valorização do dólar. Aí tu comprou um aparelho, digamos, por $1.000, que custava 10 mil cruzeiros na época. Numa dessas, tu está pagando aquilo ali, aquilo custava 10 mil cruzeiros, passou de um dia para outro, do mês para outro, para 100 mil cruzeiros. Certo? E a empresa já vinha combalida, perdendo alguns profissionais para a Gaúcha.
E aí houve um certo desprezo também, assim, uma certa arrogância do Breno Caldas, que não valorizava a concorrência, não se preocupava com a concorrência. Aí a 0 Hora começou com os Sirotes a colocar classificados. Foi um grande negócio, não? Teve um grande impacto. Os classificados. E o Correio do Povo não valorizou os classificados, não tinha classificados de Correio do Povo. E o Bruno Caldas dizendo, isso não vai dar certo, aqui e tal, não. E deu certo. E aí começou a crescer, então, a RBS e diminuir a Caldas Júnior, até que quebrou. Literalmente, fechou o Correio do Povo em 83. E a Rádio Guaíba, por pouco não fechou. Houve uma tentativa de uma cooperativa dos funcionários, da Zé Martins. E em 86, a Guaíba, enfim, estava praticamente quebrada. Mas a Gaúcha ultrapassou a Guaíba em 83, 84 de audiência. E não perdeu mais. E, Bill, que depois, eu te digo porque foi a minha primeira fase minha em Porto Alegre. Depois eu voltei, agora retornei definitivo. A Guaíba, ela vinha... morava aqui naquele período de 97, que eu fiquei aqui até 2001, depois mesmo estando no interior eu acompanhava a Guaíba. Ela chegou a ter um crescimento com o Luiz Carlos Reck ali no comando do esporte, que eu aí te conheci na voz, né? Não te conheci pessoalmente mais tarde, né? Porque eu te acompanhava, na época o Haroldo estava lá, o Orestes já está há muito tempo lá. Deixa eu me lembrar mais quem estava na época. O Dalpisol, o Denis Luciano está em Criciúma, né? Está em Criciúma. Meu amigo no Facebook. Grande, um dos melhores profissionais. E eu me lembro que vocês tinham uma gurizada nova ali, acho que eram os estagiários, né? Vocês chegaram num nível bem interessante. Aí depois com a venda para a Record, para o grupo aí da Record, que a emissora começou, no meu ponto de minha avaliação, a emissora começou a cair, né? Aí é o seguinte, né? 86 por ali, 87 e tal, aí quebrou a Caldas Júnior, né? E aí a empresa estava à venda. E aí o seguinte, Bruno Caldas vendeu a empresa e surgiu a família Ribeiro, Renato Bastos Ribeiro, um grande empresário, dono da indústria de óleos Merlin, hoje dono do shopping, esse shopping da antiga Brahma ali, shopping da Cristóvão Colombo ali, né? Como é que chama aquele shopping ali? Mas não sei o nome. Bom, enfim, Cristóvão Colombo ali. E dizem até, um pouco na lenda, que Paulo Maluf, o grupo de Paulo Maluf, que manifestou interesse em comprar a Caldas Júnior. E aí o seguinte, o intermediário do Paulo Maluf aqui, que era na época era PDS ainda, né? Exarina PDS, depois virou PP, eu acho que era B, ainda depois hoje PP. E então o intermediário do Paulo Maluf aqui era Emílio Peronde, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que antecedeu o Chico Noveleto. O Peronde, que está vivo aí, ex-deputado federal na região de Juí, irmão do Darcísio Peronde, que é deputado hoje. Sim. E o Peronde, que é muito amigo do Maluf, agora só de uns anos pra cá que meio que ele largou o Maluf de mão. Defensor do Paulo Maluf, foi o último que largou o Maluf. Não tem muito. Peronde, o último que largou o Maluf. E aí o Peronde meio que intermediou a negociação. E aí diz o seguinte, que o Breno Caldas ficou de vender, ficou com pena, mas o Breno Caldas, ele queria, o último pedido dele é que se mantivesse o nome da empresa Caldas Júnior, do pai dele e tal, né? E o Paulo Maluf queria mudar o nome, não sei que nome botaria, seria uma outra rede. E aí diz que num sábado pela manhã, estacionou uma Kombi na Caldas Júnior ali, e os funcionários viam e começou a desembarcar gente com malas e malas e malas de dinheiro. Mais ou menos como a gente vê hoje, aí, mas aí hoje é dinheiro ilícito. Na época era dinheiro lícito. E o Renato Bastos Ribeiro comprou a Caldas Júnior por um preço, parece que menor, tal, mas com a promessa de manter o nome Empresa Jornalística Caldas Júnior, que era um pedido do velho Breno Caldas. E já havia uma negociação em andamento com o Paulo Maluf, que acionou na justiça a Caldas Júnior, e recebeu uma multa e tal, né? E por ter acionado na justiça, houve um revanchismo por parte dos donos da Guaíba, Renato Bastos Ribeiro, o irmão dele, Carlos Ribeiro, era o diretor, que a partir de então começaram a boicotar o Emílio Peronde. Não se falava o nome do Emílio Peronde, só se zoava o Emílio Peronde, porque o Emílio Peronde entrou de gaiato no navio, como diz aquela música. Ele intermediou a negociação, e como o grupo Paulo Maluf tinha uma prioridade de comprar, e eles venderam para uma outra
uma outra empresa, né, para um outro empreendedor. Então o Maluf acionou na justiça, ganhou uma multa e aí ele ficou marcado o Peronte. E como marcaram o Antônio Brito também aquela vez, uma negociação que envolvia a compra da CRT, isso foi mais tarde. Bom, aí Paulo Sérgio Pinto, grande executivo, gaúcho, era o chefe de esportes, era o diretor comercial do Correio do Povo, diretor-geral do Correio do Povo e o diretor de esportes da Rádio Guaíba. E a Guaíba foi crescendo, né? Aí recontratou alguns profissionais, ficou até 95, aí cresceu. Naquela época que estava quebrada a Caldas Júnior, a audiência da Gaúcha nunca chegou a ser tão expressiva como foi da Guaíba naqueles tempos, que foi de 90 a 10, 90 e alguma coisa, menos de 10. Ali a Gaúcha tinha 85, alguma coisa. E aí a Guaíba deu uma encostada, assim, 70, 30, alguma coisa por ali. Cresceu. Né? 65 a 35, aí entrou a Bandeirantes, depois de 95 no contexto. A Bandeirantes é um fenômeno, e até falo com, não digo com tristeza, né? Porque a Bandeirantes, eu acho uma rádio muito, muito certinha, muito bonitinha, muito abotoadinha, assim, tudo certinho, vinhetas, hora tal, né? Mas ela não decola assim na audiência aqui, nunca decolou na audiência. Não sei se é porque o nome Band é muito ligado ao rádio paulista. Sim, alguns dizem que agora, por exemplo, a Record não decola aqui porque é uma ligação, além de ser com São Paulo, aí com a Igreja Universal. O nome gaúcho é mais pomposo, tem a ver. Não sei. Mas a Bandeirantes sempre ficou ali, se aproximou algumas vezes da Guaíba e tal, né? Mas é uma rádio que tem uma programação muito legal, tinha que estar até melhor na audiência. No contexto histórico, não fala agora, assim, entendeu? Bill, antes de eu fazer uma outra pergunta para ti, eu queria mandar um abraço para o Paulo Solano, nosso colega aqui da W News. O grande Paulo Solano, lá da Bandeirantes. Faço aos sábados de manhã, eu escuto ele, programa Previdência, tá um grande nome do rádio aí. Ele faz o meio-dia aqui, né? Meio-dia 1, né, Flávio? Temos nome de qualidade, de qualidade. Paulo Solano, não o conheço pessoalmente, mas admiro o seu trabalho, da sua credibilidade no meio radiofônico, desse meio previdenciário aqui. Um abraço, Paulo Solano. O Leonardo Leiria, que foi da Pampa, né? Que também tem o programa à tarde, e o Renato Dornelles. O Renatinho Dornelles, um abraço pro Leiria e pro Renatinho. Grande Renato Dornelles. Renato Dornelles, vocês viram ver alguns comentários dele aí na Gaúcha, tá? O Guerrinha tava falando aí. Diz que o Renatinho não é fácil aí, né? Renatinho diz que flecha os corações aí, né? Um abraço, Renatinho. O Lacerda gosta muito do Renatinho Dornelles também, né? Uma figura queridíssima, homem ligado ao carnaval, gosto muito de carnaval também, né? Um abraço, Renato. Eu também também gosto do carnaval. Uma pena que vai ser em março, fora de época, mas esse é outro assunto, né, Bill? Bill, que me diga uma coisa, quando tu tava comentando aí a questão da Caldas Júnior, né? E nesse período aí, antes da venda para Record, pode ser uma visão de um cara que sempre gostou da Guaíba, que fui eu, talvez, a minha avaliação esteja equivocada, mas a Guaíba esteve ali momentos quase junto com a Gaúcha, em termos na época do REC, na época que o Dudu tava lá também, tava o Campelo, porque vocês tinham um programa assim que eu gostava muito, porque terminava o futebol, vocês iam até 1h da manhã. Até teve aqui não sei se o Flávio estava aqui, o teu xará, o Fiorinho, se tu não estava aqui. Estava aqui, né? Aí até o Flávio Fiorinho tinha o futebol do interior. Futebol do interior, Ele fazia o programa, ele esteve aqui comigo, aqui a gente entrevistou ele aqui, né? Então vocês tinham uma coisa bem legal, que aí a gente terminava o futebol, a gente ficava. Na época eu tinha um aqueles rádio velho, Fran. Você lembra, Flávio? Uns toca-discos, aqueles antigão. Nossa, mas eu pegava o som da Guaíba local. Aí eu vou contar o porquê que eu troquei de emissora. Até tá comigo esse aparelho, velho. Aí um amigo meu, Paulo, eu tô com um gradiente preto aqui. Você que gosta desses vinil, tu gosta dessas coisas de antiguidade, quer pra ti? Quero. Aí o Fran, que eu escutava a Guaíba, dei pra um amigo meu, eu quero escutar umas rádios e tá. Aí peguei esse gradiente, só que o gradiente não pegava a Guaíba. Adivinha que rádio que pegava? Som local, aí vacaria. A Grenal. A Grenal. Que daí eu comecei a escutar a Grenal. Que esses caras aqui, ó, 24 horas de futebol, que rádio é essa? Rádio Grenal, mas onde é que apareceu essa rádio aqui? E eu mexendo, tentando procurar a Guaíba e não achava a Guaíba. Ela pegava na frequência FM.
Pô, isso em Vacaria, tu fala? Vacaria, na frequência F, ela só não pegou mais porque ela foi trocada depois da frequência, não sei que frequência foi, que ela não pegou mais. Ela estava inicialmente ela estava numa frequência que ela pegava o som assim, como tivesse em Porto Alegre. Interessante, hein? E aí eu conheci também o Sidney Queixo lá da... É de Bento Gonçalves. Da Bento Gonçalves. Viva. Viva. Isso. Que também tem o som bem local lá. E aí que eu comecei a escutar Grenal. Portanto, esses movimentos, eu falei assim, a grosso modo, dos grandes movimentos e alterações que houve de audiência no Rádio Gaúcho. Mais específico assim, é coisa de mês a mês. Eu acho assim, depois a Guaíba cresceu novamente, se reaproximou da Gaúcha, mas não chegou a alcançar. E hoje a Gaúcha segue sendo a maior audiência. A Grenal, hoje é a segunda colocada no segmento esportivo, a Guaíba é a terceira e a Band é a quarta, pelo que consta, assim, a grosso modo. É coisa de mês a mês. Se bem que o Ibope é o seguinte, eu tenho uma visão do Ibope, não vou citar nomes aqui, mas há colegas aí, bem conhecidos no meio, que dizem o seguinte: o Ibope, quando o Ibope te favorece, tu exalta o Ibope. E quando o Ibope não te favorece, tu menospreza o Ibope. Eu acho que é uma incoerência. O Ibope serve ou não serve? Eu não levo tão a sério assim o Ibope. Por quê? Acho que é um instituto sério, tradicional, histórico, errou muito em eleições, não vou entrar na teoria de conspiração e achando que o Ibope queria favorecer um ou outro candidato, aí é a teoria da conspiração. Eu acho que eles erram porque é uma pesquisa de amostragem, embora tenha padrões científicos, é amostragem. Tu ouve 1.000 pessoas, vão votar 800 mil, tu ouve 1.000. Embora eles dividem em cidades e tal. Mas eu acho, assim, o básico, a audiência de rádio, por exemplo. A audiência de rádio, a medição, a aferição é na Grande Porto Alegre, por exemplo. E até agora, não sei porquê, parece que São Leopoldo não entra mais, ou Novo Hamburgo. Não sei porquê. Mas essas duas grandes cidades não entram mais. Não sei porquê, uma das duas não entra mais. E no interior, por exemplo, porque hoje em dia tu ouve o rádio, ontem nós abrimos espaço para o ouvinte lá na Rádio Grenal e entrou no Estadão de São Luís Gonzaga, que é mais difícil de ligar, são mais números e tal, né? Então não tem como tu medir de fato, certo? Então não me serve nesse aspecto, a audiência, mas não me serve nunca, quando favorece também não, mas eu acho que é sério, Ibope e tal. Agora tem o seguinte, é o que tem de aferição e é pelo qual se pauta o mercado publicitário. Então não adianta tu espernear contra o Ibope, achar que o Ibope favorece a RBS, que fulano compra o Ibope, por isso está na compra, que eu digo a pesquisa, né? Sim. E o outro não compra porque está sempre atrás. É o que tem, o mercado publicitário se guia pelo Ibope. Tá? Quem compete com o mercado publicitário são as emissoras comerciais. Emissoras menores, como a Rádio Metrópole, que eu trabalho, emissoras web e tal, aqui tem que ser na parceria. Tem que fazer uma programação voltada para um público específico, e tu prestar um serviço para eles e eles comprarem o teu serviço. Bianca, o que é tu trabalhar numa emissora? Eu digo revolucionário em termos de rádio, porque a gente vê essa questão de temática, mas assim em termos de televisão, essa TV fechada, Sport TV. Pode fazer depois do intervalo essa pergunta, me responder essa pergunta. De trabalhar numa rádio que fala 24 horas de futebol. A gente vai para o intervalo e o Belk já vai responder o que é trabalhar numa rádio que fala 24 horas de futebol. Você está na melhor Rádio W News. Aqui você tem voz. Mais música, muito mais alegria. Daqui a pouco tem mais na sua W News. Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 51 30 19 9842 ou pelo WhatsApp 51 996 62 6626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Se
Bateu aquela fome? Venha almoçar na A Brasiliana. Temos 3 tipos de carnes, variedade de pratos quentes, saladas, sobremesas e um copo de suco por apenas R$ 18,90 no buffet livre. Ainda à noite, rodízio de pizzas com mais de 30 sabores por apenas R$ 27,90 de segunda a quinta-feira e R$ 31,90 na sexta e sábado. E para a família toda, temos teleentrega de pizzas nos tamanhos grande, família e super família. Acompanhe um refrigerante e a entrega é gratuita. Fone 3228-7228. Comemore a sua formatura, aniversário e festas de final de ano na A Brasiliana. Ligue-nos e consulte nossas promoções. Restaurante e Pizzaria A Brasiliana, Rua José do Patrocínio 320. Fone 3228-7228. Você está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase 2 veículos ou 2 empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso, nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 3029-2921. Assessoria Jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 3029-2921. Vargas, Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa definitivamente. Ligue 3342-8720. Pegou? 3342-8720. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A crise de gestão do nosso estado tem solução. A PEC da Database, bandeira histórica do Sintergs, vai proporcionar um maior controle das finanças do estado e evitará o repasse de dívidas para as próximas gestões. Contamos com o apoio dos deputados para a sua aprovação. Sintergs, boa política tem nome. Você ouve W News, simplesmente a melhor da web. Rádio W News, é o esporte na W News. Antes de nós continuar com o nosso grande convidado, Rogério Luiz Belk, o nosso WhatsApp é o 5198-1712-624, o telefone é o 5140-661066, o site é www.radiownews.com, a fanpage é a Rádio W News, o aplicativo Rádio W News, tudo junto e bem leve. O técnico de mesa hoje é o nosso diretor, o Flávio Berneira.
as entidades parceiras formadoras da rede, a STBM, Sindicivis, Sintergs, Sindicama, Semap, Amapergs, Cepergs, Sindicaixa, Sindete, FESERGS, Abanf, Sinapergs, Sindigeral, Sindiperícias, Abergs, a OFERGS. Todos esses sites desses sindicatos e associações, você vai escutar o som da rádio W News. Voltando com o nosso grande plantonista Rogério Luiz Belk, eu tinha te feito uma pergunta antes do intervalo. Como é que é trabalhar numa rádio 24 horas? E outra coisa, Belk, você como é um homem de plantão, tu praticamente não vê os jogos, né? Não. Pois é, que bom tu me pergunta, porque eu sei que o pessoal está na escuta lá, o Carlos Lacerda, o Ângelo Afonso, o Clériton Vargas, não, e um corneteava. Cabelo, tu contou a história do rádio, mas só falou na Guaíba aí, né? Não, eu falei sobre o que o Paulo Furtado me perguntou aqui, mas claro, muito oportuna a sua pergunta. Olha, eu tô, assim como eu estava falando com o Flávio agora, estou impactado aqui com a organização, com o contexto, com a proposta da W News aqui, bem interessante aí. Eu até estou meio que lamentando, porque eu ontem tive alguns afazeres aí à noite e tal, né? Quartas-feiras à noite eu tenho um compromisso aí, e eu queria ter divulgado nas minhas redes sociais, que eu estaria hoje aqui, né? E não consegui divulgar. Então eu até ficava meio chateado, porque eu sei da grande audiência que há, mas eu queria ter, enfim, divulgado para o pessoal, né? E porque eu estou fiquei bem contente mesmo, bem impactado com a estrutura, com a proposta que o Flávio vinha me dizendo aqui. Bom, Rádio Grenal. A Rádio Grenal é um fenômeno de audiência. É uma grande ideia. Veja como, às vezes, nós que somos trabalhadores do rádio, proletários do rádio, às vezes a gente tem alguma dificuldade, assim, de valorizar os diretores. A gente acha, pá, diretor de rádio, os caras ganham um monte e tal, nos exploram, não. São os empregadores. E olha só como há cabeças brilhantes por trás disso aí, né? Citei aqui o Breno Caldas, falei do Sirotsky e tal, da família Sirotsky, da RBS, os mais diversos componentes. E agora eu queria falar da família Gadré, cuja importância, cujo contexto eu conhecia já, porque eu trabalho em rádio e eu me interesso particularmente pelo aspecto histórico das coisas. Então, quem gosta do rádio gaúcho, quem se aprofunda um pouco, tem a obrigação de saber sobre a família Gadré, né? Porque um homem que começou numa origem assim humilde no meio, foi adquirindo uma emissora bem jovem, com 20 e poucos anos, e hoje tem esse império todo aí, né? Essa grande rede de comunicação que é a Pampa. E olha só a ideia que teve esse homem, né? Pô, uma rádio fala 24 horas de futebol. Não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, tem que ser numa cidade, porque a primeira audiência, o rádio foi um fenômeno local. Primeiro, tu vai ser ouvido próximo de onde tu é. Claro que hoje tu pode ser ouvido na Groenlândia, pela internet. Sim. Mas a tua audiência maior vai ser em volta do teu estúdio ali, contexto local. Então, primeiro, para isso ser possível, tem que ser uma cidade grande, uma metrópole, como é Porto Alegre. Segundo, tem que ter potências esportivas, como temos aqui Inter e Grêmio, tem que ser mais do que uma. Se fosse um clube só, não dá. Qual é uma grande capital, tem um clube só aí? Deixa eu ver. Não tem, quase todos têm dois no mesmo nível ali. Três, enfim. Mas se fosse mais do que dois, já não daria, porque é uma programação esportiva. Imagina uma Rádio Grenal no Rio. Não tem. Lá pode ter uma rádio do Flamengo, como deve ter do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do América, mas uma rádio que fale só de Flamengo e Fluminense, não dá. E Botafogo e o Vasco. Só de Flamengo e Vasco, não dá. E se falar dos quatro, é uma rádio esportiva. São Paulo, como é que vai também falar? Então tudo veio a calhar. Porto Alegre, uma metrópole, duas grandes potências, Inter e Grêmio, campeões mundiais e tal. Então aqui dá para fazer uma rádio. Pode fazer isso em Curitiba? Dá, mas não é a mesma coisa. Lá tem o Paraná, a terceira força, que agora está na Série A, e o Curitiba caiu. Fazendo em Belém do Pará, Remy Paysandu, mas não tem tanta coisa para falar, não tem tanta tradição. Vai ter que encher muita linguiça. E Inter e Grêmio não. Tu tens 24 horas para falar. Então a proposta é interessantíssima. Estava caindo de maduro. Isso aí, mas quem é que teve uma ideia? Um homem como o diretor-geral, agora ex-diretor, o filho dele, Alexandre Gadré, que está na direção, mas o homem continua, enfim, comando pela sua experiência. Gadré, né, que botou em prática isso aí. Aí, Margela Vargas, a nossa diretora querida, moldou essa ideia e tal. E a rádio é um sucesso, 24 horas no ar. Eu sempre falo o seguinte, nós mais velhos que estamos chegando lá agora, né? Eu, Darcy Filho é prata da casa já. Prata da casa não, mas está bem tempo da Rádio Pampa ainda, né? O REC, o Haroldo,
o Marcão, que esteve conosco agora, Marco Antônio Pereira, não está mais. Esse pessoal o Flávio Dalpisol, tá? Esse pessoal já mais veterano, Kenny Braga. Ah, o Kenny vai, gosto muito do Kenny Braga. Tem que trazer um dia aqui, o Kenny vem e tem história. O Kenny mesmo. Não, agora fazer uma boa propaganda, digo, ó, o troço é Não, fantástico. o Dalpisol também, eu quero trazer o Dalpisol. E aí, então a gente tem uma responsabilidade, porque a gurizada, o pessoal mais jovem lá, eles deram início a esse processo. E a gente tem que tomar muito cuidado de dizer, pô, a Rádio Guaraná tem uma audiência fantástica, segundo lugar, se aproximando da Gaúcha e tal, né? Não, ela já era segunda colocada e a gente está mantendo essa audiência. Então os méritos são nossos também em manter a audiência, mas os méritos maiores são da gurizada que começaram a trabalhar na Rádio Grenal 24 horas. A gente está dando sequência ao trabalho, porque a rádio entendeu, e que bom, né? O mercado ofereceu alguns profissionais, houve algumas mudanças no rádio, houve uma mudança, vou falar ligeirinho de novo na Guaíba, assim, nos moldes de programação da Guaíba. O Nando Gross, quando chegou lá, em outras palavras, disse que a Guaíba era uma rádio de velhos, para velhos e com velhos, que iria mudar, e foi dispensando os velhos, é do jogo. Ele é o técnico, enfim, mexe no time como quer, não estou reclamando nada disso aí. Mas, enfim, aí alguns experientes foram colocados à disposição no mercado e foram absorvidos pela Rádio Grenal, que entendeu, não tem maiores detalhes, que seria a hora, então, de dar uma reforçada nesse aspecto de mais experiência. Mas a responsabilidade nossa é manter essa audiência. Não vamos nos balaquear, nós chegamos lá e tomamos conta, não. A audiência já era grande com os jovens. E outra coisa, assim, o que eu queria... Eu sou um fã dela e quero mandar um abraço para Marjana Vargas, porque ela, pela competência dela... Vou mandar naquele monte de homem lá. Não, e é verdade. Temos duas meninas, a Vitória Pinto e a Ana Carolina Guiar. Ana, um abraço, um beijão para Ana. A formatura dela agora no sábado aí, né? Um abraço para Ana. A Ana, e a Vitória Pinto está de férias. A Vitória, eu acho que eu não me lembro se eu conheço ela pessoalmente, não me recordo. É que tu vai mais lá o finais de semana, na noite, ou então até dias de semana à noite, quando vocês vão juntos sempre nos estádios. O Lacerda, eu acho que eu não conheço ela, assim. Né? Mais a Ana, que a gente vê mais nos estádios aí e tal. Porque não é fácil, né, Bel, que tu é do meio aí. E tu lidar com as grandes estrelas não é fácil. Não é fácil. É um time de grandes... É como no futebol, né? O técnico tem que lidar com as estrelas. E no rádio também. E é um mundo de... A gente vive num mar de vaidades, né? No nosso meio. Eu não vou dizer que seja uma exceção, tal... Todo mundo tem a sua vaidade, maior ou menor escala, né? Mas esses grandes nomes é complicado de lidar uma escala. Pô, tu trabalhar com o Haroldo de Souza, né? Com o Reco, o Darcy Filho, né? O Marco Antônio Pereira, que agora não está mais conosco ali, infelizmente. Tal. Mas a Marjana faz um ótimo trabalho. Ela é mulher, às vezes a gente tem um preconceito contra a mulher, assim, mas ela tem muito pulso, tem decisões firmes, enérgicas, certo? Não tem como agradar a todos. Mas é um trabalho bem interessante. A Grenal faz um ótimo trabalho, 24 horas no ar, uma programação. E eu só queria, assim, aproveitar, tu fizesse um programa especial comigo, sou bastante grato a ti. Algumas pessoas me perguntam assim, Bel, que tu está num outro estilo agora aí. Eu tenho uma concepção de rádio, 35 anos, vou fazer em novembro agora, que é o seguinte. Para tu ter esse sucesso em rádio, tem duas formas só. Uma, ou tu é o melhor de todos... Tu é o cara, o melhor de todos, e aí só um consegue ser o melhor de todos, é muito difícil. Ou então, tu tens que ser diferente, certo? Tem que ser diferente. Se é igual a todo mundo, tu vai ser mais um no contexto. E assim, minha atividade, plantão esportivo. O plantão esportivo é uma atividade que acompanha os outros eventos e tal, mas hoje em dia qualquer um pode ser plantão esportivo. E os próprios repórteres, comentaristas e inclusive narradores avançam muito nessa área, porque hoje em dia, pela facilidade que tem na internet de colher dados, qualquer um que jogar agora ali, quantas vezes jogou Inter e Fortaleza, vai aparecer para ti, hein? Todos os jogos, datas, ficha técnica. Isso era uma coisa que antigamente o plantão tinha, arquivos de papel, papelão, encaixotadinho e tal, né? Então hoje todo mundo tem. Claro, de acordo com a tua experiência, tu tem mais facilidade. Eu digo assim, eu faço uma figura de imagem. Todos nós temos uma biblioteca disponível hoje, virtual, internet, que é o Google, tal, outras ferramentas de busca e tal. O mais experiente, ele ainda tem uma facilidade de encontrar mais ligeiro. A biblioteca, todos os livros estão ali.
Mas tu souberes onde é que estão os livros, tu vai encontrá-los mais facilmente. Como o rádio ele exige um pouco de dinamismo, tal, então é importante se colocar... O plantão da Rádio Quintão, por exemplo, pode ser um guri lá de 17 anos. Ele tem hoje acesso aos mesmos dados que eu. Até porque eu não tenho arquivo, tenho metodologia de pesquisa, certo? Ele tem os mesmos dados do que eu, na internet. Só que eu vou ter uma facilidade em relação a ele de achar isso mais ligeiro do que ele. Se botar Inter e Fortaleza agora das vezes, eu vou achar mais ligeiro do que ele. E eu vou ter mais história para contar do que ele. Porque eu vou ver um jogo ali em 1980 e vou dizer, nesse dia aqui, estava dando o último capítulo da novela Irmãos Coragem e tal. Pô, nesse dia aqui morreu fulano de tal. Isso ele até pode ter também, mas vai demorar mais, porque eu sou mais velho. Então assim, ou tu é o melhor, ou tu é diferente. Como todo mundo está entrando na área de todo mundo hoje, o repórter, menos jogadores dão entrevistas hoje. Antigamente tu pegava o cara por telefone, na beira do campo. Hoje não, são as coletivas. Então o repórter hoje, para encher o espaço dele, tem que dar números. Olha, o Cláudio Vinck fez 3 gols, foram 2 de falta. A área do plantão, antigamente o número era com plantão. Hoje todo mundo dá número. Então o plantão tem que ser diferente. Temos o plantão mais antigo, como é o Flávio Fiorinho, estilo mais antigo. E aí eu entrei numa outra área, que eu faço na Grenal, que é uma área mais do humor, do extrovertido, da irreverência, certo? De contar histórias e tal. Que isso é uma coisa que tu tem que ter o jeito ou não tem que ter o... Mas é isso que eu queria te parabenizar, Bel, que eu sempre compartilho as tuas postagens, que tu faz um resgate histórico. Então tu fez um grande resgate do jogo do Grêmio Estudiantes. Inclusive eu tenho o DVD Um amigo meu arrumou uma fita lá, Flávio. É colorado, até esses amigos. Pegar aquelas fitas antigas e passou para um DVD. Aí me incomodou. Paulo, aqui tem uma cópia de CD, tu quer pra ti? Me incomodou, peguei aquela cópia. E tem esse jogo. Toda a história do Grêmio, campeão da América de 1983, até passa ter um pouco do Mundial. E aí até passa esse jogo. Esse jogo foi terrível. E terrível. No tempo que a Libertadores, não era aquela Libertadores de hoje. Era uma guerra. O estádio do Estudiante era tipo, olha, pior não, porque o Altos da Glória é um belo estádio, mas o estádio menor do que o Altos da Glória. Arquibancada de madeira e tal, né? E tu fez um baita no resgate. Eu não terminei ainda, porque agora dei uma final de ano, foi uma correria, eu continuo agora destacando jogador por jogador. Tá? Mas tu pega tudo do Google, ou tu tem algum arquivo? Não tem arquivo. Base é do Google. E aí eu conto histórias que me chegaram, que me contaram, tal. Conversei com as pessoas. Eu tenho uma facilidade, outra, eu gosto muito de conversar com velho. Os velhos hoje são um pouco valorizados, os mais jovens não gostam muito de conversar com velho. Eu, quando era jovem, falava muito com velho. Então eu sei histórias de pessoas que não estão mais vivas e que hoje teriam 100 anos, 110 anos e tal. Então esse é um diferencial. Por isso que o meu trabalho, eu não estou dizendo que ele é melhor ou pior do que ninguém. Ele é diferente. Por isso que eu tenho relativamente um público que me acompanha e tal, porque é um trabalho diferente. Tem que ser diferente. O trabalho de vocês da W News é diferente. Por isso que o projeto está dando certo, tal. Falei no intervalo com o Flávio agora aí, tô bem interessado aqui, com algumas ideias aqui. Não, se cuida, né? Nós vamos pegar esse passe aí. Do Belk, vamos disputar esse passe, né, Flávio? Trazer o Belk aqui para W News. Belk, infelizmente... Vamos ter que encerrar nosso... Se desse, nós rádio horário. Até as 3 horas. Eu iria, mas eu também tenho que estar às 2 horas da tarde, tenho que ir para casa ainda, né? Furtado. Suas considerações finais. Ok, muito obrigado. Paulo Roberto Furtado, grande jornalista, conheço há bastante tempo. Homem que faz o jornalismo sério, polêmico, corajoso. Por isso se incomoda algumas vezes, porque ele incomoda muita gente também. Se incomoda pela notícia. Então, 24 horas. Dia a dia, eu chego na Rádio Grenal, né, quando eu não pego o mesmo ônibus do Carlos Lacerda, sento no sofá, chego o Lacerda e já pergunto, e o Furtado? Aí ele me conta as aventuras dos dois aqui. Né? Nem todas dá para me levar para o ar, né? Mas eu gosto muito de ti, Furtado. O Lacerda é testemunha, eu sempre pergunto, a gente se conhece há bastante tempo aí, e tu é um jornalista na acepção da palavra, né? Tu vive assim, o rádio hoje, né? Ou o teu jornal também. 24 horas por dia, não tem ruim, não tem tempo chuvoso. Né? E estou muito contente com o teu sucesso aqui. Eu acho que tu, trabalhador do jeito que tu és, cara sério, dedicado como tu és, tu vai dar muito certo ainda aí, Furtado. Então, parabéns pelo teu trabalho aí. E pro Flávio também aí. Esse rapaz aqui é um cara de fé.
é trabalhador aqui, é sério e é batalhador, não tem ruim para ele. Então, parabéns para a W News também aqui. É um cara que tem coragem, tem esforço, tem inspiração, transpiração. Parabéns para a W News aí por ter dado uma oportunidade no rádio aqui da capital, né? Ao nosso grande homem de vacaria, Paulo Roberto Furtado. Obrigado, hein, Bico? Fiquei até sensibilizado com as tuas palavras. Foi um prazer. E vamos te convidar de novo aí, viu, Bico? Agora já sei onde é que é, agora vamos chegar atrasado. Então tá bom. Pessoal, uma boa tarde para vocês, um beijo no coração, fiquem em paz com Deus aí. E amanhã nós estamos com a... Agora tem me lembrou o nome da convidada, é a técnica da Lari, lá de IP. Agora me esqueci o nome da moça, depois tem que olhar aqui na minha agenda. Vou começar a ouvir também agora, hein? Pô, tem um time bom, Paulo Solano aí também. Isso, tem o Leiria. O ruim que o Leiria no horário que tu tá na Grenal ao vivo, né? O Leiria é das 2, né, Flávio? Isso. Das 2 horas. O Solano tu tem como escutar, porque é da meio-dia 1, né? É pelo celular, aí tu baixa o aplicativo da W News, tu pode escutar ele na hora que tu ir pra Grenal. Aí no caso do Leiria, porque tu tá já no ar, né? Que fica meio ruim pra ti. Mas às vezes eu pego uma folga dia de semana, quando for eu vou... Então. Beleza, muito obrigado. Um abraço pra vocês e um beijão. Tchau. Se bateu aquela fome, venha almoçar na A Brasiliana. Temos 3 tipos de carnes, variedade de pratos quentes, saladas, sobremesas e um copo de suco por apenas R$ 18,90 no buffet livre. Ainda, à noite, rodízio de pizzas com mais de 30 sabores por apenas R$ 27,90 de segunda a quinta-feira e R$ 31,90 na sexta e sábado. E para a família toda, temos teleentrega de pizzas nos tamanhos grande, família e super família. Acompanhe um refrigerante e a entrega é gratuita. Fone 3228-7228. Comemore a sua formatura, aniversário e festas de final de ano na A Brasiliana. Ligue-nos e consulte nossas promoções. Restaurante e Pizzaria A Brasiliana, Rua José do Patrocínio 320. Fone 3228-7228. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sintergs apontam soluções para este cenário de crise através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sintergs, boa política tem nome. Você está passando por dificuldades financeiras? Não está conseguindo pagar a prestação do seu carro, do seu empréstimo pessoal ou aquela fatura extremamente alta do cartão de crédito? Se você está pagando quase 2 veículos ou 2 empréstimos num só contrato, possui parcela em atraso, nome no SPC ou Serasa e vem sofrendo cobranças incessantes e corre o risco de busca e apreensão? Não aceite pressões. Ligue 3029-2921. Assessoria Jurídica especializada na revisão de contratos bancários. Você poderá reduzir o valor da sua prestação em até 50%. Valorize o seu dinheiro. Pague somente as taxas corretas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ligue 3029-2921. Vargas, Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa definitivamente. Ligue 3342-8720. Pegou? 3342-8720.
Você já conhece o Grupo Cardcar? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 51 30 19 9842 ou pelo WhatsApp 51 996 62 6626. Fale com o Correia. Seja um franqueado Cardcar. Acesse www.grupocardcar.com/franquia. Melcir Varnier, presidente do Sintergs. O atraso dos salários e a perda de direitos dos trabalhadores são uma verdadeira humilhação. É preciso que o governo abra os olhos e pare de cometer os mesmos erros. Ter a humildade de aceitar boas propostas, como a PEC da database defendida pelo Sintergs, é fundamental para fazer o nosso Estado sair desta crise de uma vez por todas. Não há solução sem diálogo efetivo. Sintergs, boa política tem nome.